Hoje o Nicolas arregou pela segunda vez e usou até a Bíblia para se esconder do Pablo Marçal. Parte dos eleitores dele tá puta da vida porque o assunto Pablo Marçal até agora parece ser sagrado. O Nicolas não fala disso, ele evita em qualquer circunstância. E pressionaram nas redes, estão pressionando até com perguntas diretas, como ele fez aí uma resposta, citando Provérbios 13:3. Enfim, o cara vai mostrar como é corajoso. Eu já me posicionei sobre o Marçal, você está desatualizado. E, primeiro ponto, ele já, inclusive, se posicionou sobre o meu posicionamento. Tá, isso não aconteceu. Eu acho que o Marçal não falou nada. E o posicionamento que o Nicolas está citando é que ele não vai se manifestar no primeiro turno. Ou seja, não, eu tenho coragem sim, olha só. E eu já dei o meu posicionamento, é que você está desatualizado. Aí você vai consultar para saber qual foi, é que ele não vai se manifestar até chegar o segundo turno das eleições. E isso é muita coragem. Segundo ponto, de que eu tô no segundo turno contra qualquer um que estiver contra o Boulos. Ah, no segundo Terceiro turno. ponto, o meu posicionamento não deixa de ser um posicionamento porque esse posicionamento não te agradou. Quarto ponto, ele disse que não vai ter segundo. Ele falou literalmente: o meu posicionamento não deixa de ser um posicionamento porque eu não me posicionei através dele. Sério, o eleitor dele não consegue perceber isso, meu. É uma coisa tão simples, está na cara. Quarto ponto, E ele esqueceu. disse que não vai ter segundo turno, então não estou entendendo a histeria e euforia de alguns. Quinto ponto, Chamou os seguidores de histéricos e eufóricos. Parabéns. me posicionei contra a censura que ele sofreu, afinal de contas, seria muito incoerente da minha parte não ser a favor da liberdade, alguém que defende isso há anos. Ah, você sabe quando o Nicolas usou esse lance de liberdade aí para argumentar um voto? Foi na tentativa de soltura do Chiquinho Brazão, delatado pelo Rony Lessa, o assassino confesso da Marielle. Que tem lutado por jornalistas que estão exilados, deputados que são caçados, pessoas que estão presas agora justamente por conta do dia 8. No E dia eu 8 elas posicionei estavam na igreja orando, né? Por isso que estão na cadeia agora. muito antes, por exemplo, até mesmo do Bolsonaro ou outras pessoas, fui um dos primeiros a me solidarizar com o Marçal. E, por fim, abria bem claro, né, que quem fala sem refletir acaba se arruinando. Então, estou refletindo sobre São Paulo. Tá bom. Aí ele ainda coloca lá, ó. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. É muito fácil ser bolsonarista. Cara, é só tomar qualquer atitude. Você vai lá e declara: o Brasil precisa de homem com testosterona. Na hora de enfrentar um coach, você não tem coragem, foge. Aí coloca um versículo da Bíblia e está resolvido. Tarcísio convocou o Nicolas para ajudar contra o Marçal. Tarcísio escala Nicolas Ferreira contra Pablo Marçal em São Paulo, para ajudar a campanha do Ricardo Nunes. Pouco tempo depois, apareceu o Nicolas numa situação aí que a gente sempre vê o Bolsonaro quando tem depoimento na Polícia Federal ou avanço de inquérito. Não estou querendo dizer nada, aliás, a gente já tem até um sintoma destacado pelo enfermeiro do Lula, que disse que pela cor do soro foi caganeira. Com muita bravura e muita coragem, Nicolas rompe o silêncio sobre disputa envolvendo Marçal, Nunes e Boulos. Aspas, tô fora dessa disputa no primeiro turno. E só vai se manifestar se o Boulos estiver no segundo, senão ele fica quieto também. O quebra-pau na direita continua, a briga vai de mal a pior, ainda bem. O Pablo Marçal foi na televisão e falou isso aqui em rede nacional, sobrou até para Michele Bolsonaro. O que o senhor achou do Carlos Bolsonaro declarar apoio a Marina Helena? Ele é um retardado, aquele menino atrapalhou a gente de ganhar a eleição para presidente com o Bolsonaro. Olha, todo mundo entra no Instagram do Jair Bolsonaro agora, ele não deixa o Jair Bolsonaro seguir a Michele Bolsonaro, para você ter uma ideia. Você vê o nível. É um nível de ciúme e doença com o pai absurdo. O senhor acha que aquela resposta que aconteceu pro Eu acho que ele assumiu, é dele. É dele. Que Carlos Bolsonaro teria respondido nós, abraço pro senhor? Foi Carlos, não Jair Bolsonaro? Não é eu não, é todo mundo. Bolsonaro não mexe na rede. Quem mexe é ele tá orgulhoso de ter feito isso. Quando eu vi que ele respondeu, eu falei, mas é a chance da minha vida de arrumar uma encrenca com o Carlos Bolsonaro. Você vê o nível que a coisa tá tomando? Um dos principais blogueiros da direita, da boiada, que é o Rodrigo Constantino, apelidado pelo Olavo de Rodrigo Cocô, e ele inclusive ainda gostava e elogiava o Olavo. Cara,
faz parte da personalidade do ser humano, ele não vai mudar nunca, o fato de ser meio bizarro. Tá lá o vídeo, Constantino sobre o Marçal e essa treta toda desabafou, pessoal. Fechada a análise da Ludmila Lins Grilo na mesma linha. E ela também está sendo atacada pelos bolsonaristas mais raiz. O que são os bolsonaristas raiz? São aqueles que respeitam o legado de Bolsonaro, que defendem o Bolsonaro, que gostam do Bolsonaro? Não. São aqueles que vivem do bolsonarismo. Todo o business deles, o que eles fazem, depende do Bolsonaro. Tá magoado. Eu não. Verdade, muito verdade, Constantino. Você não depende, cara. Você se alimenta de fotossíntese. E o Marco Antônio, que é apresentador da Jovem Pan, ele organizou os atos bolsonaristas que agora vai ter contra o Xandão, aquele do Malafaia também, que estão divulgando, proibiram o Marçal de participar. E o Marco Antônio tá indo um pouquinho aí pro lado do Marçal e desabafa durante uma transmissão ao vivo por ter sido chutado das manifestações que ele mesmo organizou. A gente ia colocar um caminhão na Avenida Paulista, não vamos colocar porque eles contrataram um sistema de replicação de som ali que vai abafar qualquer outro caminhão. Então, você que foi o pioneiro dessa manifestação que eles estão seguindo. A questão é essa. Aí fica essa questão, né? Eu já falei com o Silas, eu liguei pro Silas esse final de semana e ele é bem objetivo com relação a isso. Não vai falar. Você sobe no caminhão, mas você não fala. E eu fico numa situação que delícia. Chata. Por quê? Porque, assim, eu tendo a concordar com muita coisa que o Silas já falou, inclusive, mas eu acho que tem lideranças, e aqui não é o meu caso, tá? Eu não quero protagonismo de nada. Não, é o seu caso sim, Marco Antônio, sabe por quê? Você fica com falsa modéstia, mas quem objetivou essa manifestação, quem convocou... Que vergonha. O Adrilles já perdendo a noção, o Marco Antônio concordando, não, meu amigo, você me entende, cara. Eu dou minha vida por isso. Eu mostrei que o Nicolas arregou pro Marçal pela segunda vez, então, por falar nesse assunto, os candidatos à prefeitura confirmaram que vão participar agora do próximo debate no domingo. Nunes e Boulos, pelo menos, disseram que vão, o Datena ainda não respondeu. A gente vai ter novas regras e a Gazeta, que está promovendo, garantiu que todas vão ser cumpridas. Eu acho que é bom participar, eu acho que o Boulos tem que ir no final das contas e mostrar que, se você quer ser prefeito da cidade mais importante economicamente do país, tem que pelo menos aguentar e trocar palavras com outras pessoas, né? Agora presta atenção, só um segundo, que isso aqui acabou de sair e é muito importante. O autor do atentado contra a Marielle, que confessou isso, o autor confesso, ele aceitou uma delação e foi ouvido pela primeira vez. Eles queriam dar um baque no PSOL. Ela virou pedra no caminho deles, diz Lessa sobre o Clã Brasão, de bolsonaristas aí na política e ligados às milícias do Rio de Janeiro também. E o Conselho de Ética aprovou por 15-1 a cassação do mandato de Chiquinho Brasão. Eu sempre lembro do que a gente registrou através de um deputado federal que recebe dinheiro público sobre esse caso do Chiquinho, que é isso aqui. Hoje nós vamos ter uma votação muito importante na Câmara dos Deputados. Eu diria até uma votação histórica. A gente vai hoje decidir se nós vamos atropelar a Constituição. O deputado Brasão está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E aí ele fala que não pode admitir que se tire o mandato do cara e nem, na verdade, isso aqui nem foi para tirar mandato. Foi para tirar ele da cadeia, evitar a prisão. O Eduardo votou a favor, o Nicolas votou a favor, a Zanata, tudo que é bolsonarista foi para impedir a justiça de atuar, cara. Na minha perspectiva, pelo menos, é esse o efeito prático. E hoje todos perderam. O Chiquinho teve o mandato cassado e agora a gente vai ter os desdobramentos legais disso. Eu faço questão de expor uma fala muito infeliz do governador de São Paulo, o Tarcísio. Cara, perguntaram sobre essas queimadas que estão acontecendo em São Paulo e o Tarcísio respondeu que ainda não detectou ações coordenadas. Aspas, tem o tempo seco, o pessoal joga bituca pela janela do carro, é normal que isso aconteça, levando em consideração tudo que é questão climática sobre isso. E, cara, falar que foi bituca de cigarro jogada pela janela. Olha, meio-dia, nenhum foco de incêndio. 1 da tarde,
todos esses focos só no estado de São Paulo, isso sem contar o resto do país todo, e até regiões próximas aí na América Latina. Meu, todo mundo ao mesmo tempo jogou uma bituca pela janela e isso causou um incêndio. E o Tarcísio tem razão, se a gente for olhar por outro lado. O nome desse cara aí é bituca de cigarro. Qual que é o seu nome? Lucas Vieira do Santos. Não, é bituca de cigarro. O que você estava fazendo ali atrás, agora há pouco? Tá pondo fogo lá. Fogo aonde? Na fazenda que o Rogério mandou. Quem que mandou você pôr fogo? O Rogério. Você mora onde? Em Piranhas, Goiás. Ah, o Rogério mandou jogar a bituca pela janela do carro, fogo, então? É, só por fogo. Não, eu moro com meu filho. Você mora onde? Lá em Piranhas. Você mora em Piranhas com seu filho? Ah, tá. Mas aí que você veio aqui por fogo, amando o Rogério? No Rogério. Informação do Metrópolis. Vale dar o crédito, né? Olha só, mais uma bituca de cigarro, pessoal. Essa aí é uma bitucona, hein? Bituca motorizada. Dessa aí o Tarcísio nem deve saber que existe. E vai embora, né? Diante de uma situação trágica dessa aqui, meu, diante disso tudo, e da gente tá falando de pessoa que perdeu a vida, mais de 7 até agora, se não me engano, a direita achou de bom tom começar essa campanha. Vai pegar fogo. Nicolas Ferreira e Malafaia, 2 exemplos de cristãos. Isso para divulgar uma manifestação contra o Alexandre de Moraes. Aí eles usam o slogan, vai pegar fogo. Se preocupar e se sensibilizar com vidas perdidas, a gente sabe que dá nem para acreditar, né? Para você que fica até o final do vídeo, eu primeiro queria agradecer e eu separei algumas coisas para mostrar que o pessoal que saiu antes, o pessoal que foi ansioso e não ficou até aqui, não vai ver. Foi divulgado agora há pouco, isso tem 7 minutos, eu até fiz o print aqui, ó. Por G1 São Paulo, atualizado há 7 minutos. A pesquisa Quest, que a Globo estava esperando, a Folha estava esperando, eles divulgaram ontem que essa pesquisa ia sair hoje, ia dizer muita coisa, porque é uma das mais importantes, mais conceituadas, e está lá, Boulos, 22%. Subiu, tá? Era 19%, foi para 22%. Marçal, 19%, Ricardo Nunes empatado com ele em 19%, que caiu de 21% para 19%. Datena, 12%, Tabata, 8%, Marina Helena, 3%, era 4%. Não tinha nada e agora continua sem nada, com menos ainda. E olha só, o Carluxo recebeu R$1.850.000 de fundo do Partido Liberal Nacional, do pai dele, do Valdemar Costa Neto também, de uma só vez. O valor representa 89% do limite legal de gasto e é 3 vezes mais que o patrimônio declarado por ele. Estão vendo essa mãozinha no queixo aí, pessoal? Ele fez um álbum de fotos para essa campanha. Com direito a bastante Photoshop, obviamente, o que também não salvou a cara de... O Marçal falou que o Boulos gostava de farinha e, enfim, pediram provas. Quando você acusa durante uma campanha eleitoral, a justiça age um pouco mais rápido, vai. E ele foi pressionado, aí disse, não, eu tenho as provas, só que eu vou entregar no debate da Globo. Não, se você tem, deve mostrar agora. Aí o Marçal, apertado de tudo que é lado e até pela justiça, foi lá e entregou isso aqui, meu. Eu vou deixar a explicação. A notícia que saiu na Folha de São Paulo, nesse momento, mostra qual foi a malandragem que ele usou para construir essa fake news vergonhosa. Vê só, eu não sou o único Guilherme Boulos que existe no mundo. Meu nome é Guilherme Castro Boulos. Existe um outro cidadão chamado Guilherme Barduil Boulos, que inclusive é candidato a vereador na chapa do Ricardo Nunes. Não tem nada a ver com a gente. E esse cara chegou a ser preso por porte de droga. O que o Marçal queria fazer? Associar 2 pessoas diferentes e fazer essa malandragem, lógico. Ele não é bobo, ele sabia que são pessoas diferentes, não foi enganado. Tanto é que eu desafiei ele no Roda Viva a mostrar a prova que ele tivesse, que ele dizia que tinha e que não teria, porque inventou uma mentira, uma fake news, e ele disse que mostraria no debate da Globo. Por quê? Porque o debate da Globo é o último, há 2 dias da eleição. Então ele jogaria a mentira no ar, geraria confusão e não daria tempo das pessoas desmentirem. Eu acho que agora esse vídeo merece o seu gostei e o seu compartilhamento. Cara, com isso tudo aqui, eu queria pedir só a sua ajuda pra gente chegar mais longe.
para a gente alcançar mais pessoas. Se você clicar no gostei, que é de graça, e vai demorar aí 1 segundo só, o YouTube vai indicar para mais 5 ou 10 cada curtida. E eu não peço dinheiro, não é para mandar dinheiro, nada. É só clicar no gostei e, se possível, compartilhar. Valeu, pessoal. E a gente continua se falando.